Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. Só fazer um ajuste. Agora sim, agora o ajuste está bem feito. E hoje nós estamos aí com mais uma reunião, desculpa o atraso de alguns minutinhos aí, pois hoje a gente vai continuar tratando sobre o assunto sobre as visões que a gente estava falando alguns dias atrás, que era com relação a criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, design inteligente e agora criacionismo evolutivo. Só que hoje, para a gente introduzir o assunto criacionismo evolutivo, né, na realidade a gente não vai tratar da visão em si. Vou fazer um ajuste aqui. A gente, na realidade... acho que aqui é melhor. A gente hoje, na realidade, vamos tratar sobre teoria da evolução com a Natália. Acho que a Natália já até chegou aí. Deixa eu ver. Natália, você consegue entrar? Mandar uma solicitação. Que hoje o negócio vai ser com ela. Então as dúvidas sobre teoria da evolução e tudo mais vai ser tudo com a Natália hoje, viu? Tu é especialista na área. Vamos ver aqui se vai... Deixa eu só inserir ela aqui. Ah, sim, agora veio, cadê? Foi? Acho que foi. Vamos conversar um pouquinho sobre teoria da evolução com a Natália. Natália é daqui de Brasília mesmo, da BC2 daqui de Brasília, e é da área de biologia, lá da Universidade Católica de Brasília, né? Grande universidade, foi de lá que eu saí também, ou seja, católica só sai coisa boa, viu? Então, é melhor dar uma olhada quando vocês forem fazer vestibular para os mais novos, ou fazer uma segunda graduação, viu? Só para vocês verem o nível que a coisa é lá na católica, viu? E é mesmo, viu? E aí, Natália, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo tranquilo. Bom, hoje então a gente vai conversar. Hoje a gente vai introduzir, na realidade, aquele assunto que a gente estava conversando aqui sobre criacionismo evolutivo, né? A gente viu aí nas quintas-feiras anteriores, criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga, o design inteligente que foi na semana passada, né, nas quintas-feiras. E aí agora a gente vai ver a próxima visão, que é o criacionismo evolutivo, o criacionismo evolucionário. Só que, bom, para a gente falar sobre isso, eu tenho que introduzir aí algumas coisinhas sobre a parte científica, porque ele é bem, vamos dizer assim, ele é bastante amplo, assim como as outras visões, e aqui a gente só vai passar um panorama mesmo. Assim como nas outras visões, o criacionismo evolutivo é bastante amplo, né? Então eu meio que dividi ele em algumas partes. E a primeira parte é justamente a que nós vamos tratar hoje. Tá, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um pouquinho de biologia, teoria da evolução e tudo mais. Nessa semana, se não me engano, na terça-feira, foi dessa semana? Foi dessa semana, eu até estava conversando com o Gilson, com um pouco de biologia, parte de genética e tudo mais, mas não foi o assunto específico em criacionismo evolutivo, foi um assunto que o McCraft colocou lá no meio daquele livro Ajuste Fino. Eu falei, bom, vou ter que trazer alguém para tratar disso, né? E hoje já é o assunto específico em teoria da evolução, né? Então, sem mais delongas, eu quero ouvir justamente você. Eu só vou deixar a primeira pergunta, que é a seguinte: quer dizer então que a gente evoluiu de bactérias? É isso mesmo, né? A gente é descendente de bactérias. Explica esse negócio pra gente aí direitinho. Tá, primeiro eu acho importante dizer, eu sou estudante ainda, não sou formada, estou no meu quinto semestre, então isso me dá meio que um aval para, caso cometer erros, alguma coisa, é porque ainda estou aprendendo, mas vai dar Nada. certo. Bom, quando a gente fala da teoria da evolução, uma das coisas que mais as principais, assim, um ponto principal, na verdade, que a gente precisa tratar é que evolução não é questão de melhoria. Então, você não é melhor do que, por exemplo, um macaco, se é que pelo fato que evoluiu. Então, evolução não é sinônimo de melhora. Evolução é sinônimo de quê? Que você se adaptou melhor e aí você se evoluiu. Darwin dizia que evolução é basicamente descendência com modificações. Então, esse lance de que a gente veio de uma bactéria.
Nós temos diversas teorias dentro da origem da vida, e uma delas é essa de que a gente tem um ancestral comum, que no caso é a visão da macroevolução. Então, esse é um grande debate que tem entre a religião e a ciência, essa questão da macroevolução. A micro nem tanto, porque a micro é basicamente são adaptações e evoluções que ocorrem no tempo de vida que a gente tem, então no tempo de vida humano. Por exemplo, a gente tem o HIV, a gente vê que ele se evolui de uma maneira assim, muito rápida se a gente for comparar a questão do que seria a macroevolução. Então, a macroevolução, ela ocorre dentro de bilhões de anos e ela diz que todos nós viemos de um ancestral em comum. Tem até um vídeo do Augusto Nicodemos que ele vai falar se um cristão pode aceitar a teoria da evolução. E esse foi um dos pontos que ele questiona em relação, tipo, como assim todo mundo veio de uma mesma origem? Então, como assim todo mundo compartilha um ancestral em comum? Sendo que a Bíblia, a gente vê que a gente tem espécies criadas de formas diferentes, independentes. E aí, o grande problema da macroevolução e da evolução da forma que a gente vê hoje é porque ainda tem muita pouca evidência científica nesse ponto. Então, é um ponto que se dá para questionar ainda. Diferente da microevolução, a microevolução a gente tem evidências de que ocorre, a gente consegue analisar por meio de microscópio, vendo a evolução do HIV, por exemplo. Então, é uma coisa que dá para aceitar. Já a questão da macroevolução, é muito difícil a gente analisar e ver o exato momento não, mas o momento em que a gente tem, sei lá, a gente pega um fóssil e a gente fala, aqui esse fóssil é uma espécie e aqui esse fóssil é essa espécie. Esse processo de divisão das espécies a gente chama de especiação. A especiação, primeiro a gente precisa contar algumas coisas. O que seria espécie? Existem duas definições assim, bem simples, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas bem simples que, primeiro, espécie, ela se reproduz com a própria espécie. Por exemplo, eu, como sendo homo sapiens, eu não posso me reproduzir com um chimpanzé. Não vai dar em nada. E mesmo se desse, provavelmente o descendente de estudo seria infértil. A gente tem, por exemplo, o tiger, acho que é liger, alguma coisa assim, que é o leão e o tigre. Então, assim, são duas espécies diferentes que juntas geram um novo descendente, porém esse descendente não é reprodutível, ele é infértil. Outro exemplo também que a gente tem é a égua e o jumento que gera a mula. Ou seja, duas espécies diferentes. Mas como que surgiu essas duas espécies diferentes conforme a evolução? Quando a gente fala dessas duas espécies diferentes, uma das coisas que é pontuado é a questão do isolamento dessas duas espécies. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, deixa eu ver, pegar um pedaço de papel aqui, uma ilha, a gente tinha uma ilha com várias espécies juntas, e de repente essas espécies, elas se separam devido a algum evento que aconteceu, seja de separação de continentes, enfim, elas se separaram. E aí, aqui, nós temos que, por exemplo, algumas espécies de moscas que só vão se reproduzir em determinado, sei lá, em lama. Isso é um exemplo super metafórico. Em lama. Então, essas moscas aqui, se tiverem lama aqui, elas vão se dar bem. As espécies aqui, elas também se reproduziam só em lama. Mas aqui não tem lama. Aqui, por exemplo, tem areia. Então, assim, elas vão ter que ou se adaptar àquele ambiente, e isso pode ocorrer por meio de diversas mutações, ou, então, elas vão ser selecionadas, essas espécies aqui vão ser selecionadas a continuar, e essas aqui não. Se essas aqui se adaptarem por meio de diversas mutações, que podem durar bilhões e bilhões de anos, ou milhões e milhões de anos, na verdade, elas vão surgir outra espécie. E se a gente pegar essas duas espécies e se unirem novamente, elas não vão mais se acasalar. E aí, como elas não se acasalam, como elas não se unem mais, a gente pode considerar que elas são de espécies diferentes. Hoje a gente tem alguns conceitos mais robustos, como análise genética, análise molecular,
para definir se um animal é mesmo de uma espécie ou não. Porque antes a gente conseguia definir observando as características daqueles animais. Porém, hoje, nem todos os animais que se parecem são da mesma espécie. Então, a gente consegue pegar e fazer essa análise molecular para ver semelhanças entre eles. Enfim, o grande problema disso tudo, para mim, e é até um embate muito forte ainda, é que essas duas espécies, elas surgiram de um mesmo ancestral em comum. Ou seja, elas estavam ali, elas eram uma só, e de repente elas se dividem e elas se formam nova espécie. Ao invés de ser uma, agora são duas que se dividem. E aí, esse formatinho assim com a mão, mais ou menos assim, a gente tem mais ou menos aquelas árvores da vida. Ou seja, a gente tem uma espécie saindo de um mesmo ponto e que ela vai se ramificando, formando ossos. Esses processos ocorreriam em milhares de anos, porém, a gente não tem muita evidência em relação a isso. Então, é difícil simplesmente... É uma teoria, basicamente. A gente tem suspeitas, a gente tenta fazer as coisas, porém, para mim, é algo que muito difícil de aceitar. Eu acho muito legal a questão da microevolução, tranquila a microevolução, então a gente consegue ver microevolução até mesmo em alguns insetos, mas tratar dessa questão numa escala muito grande já é um certo problema. O Augusto Nicodemo falou uma coisa que eu achei muito legal, que eles falam que as espécies elas podem sim evoluir dentro das suas próprias espécies, não do sentido que elas vão estar ali e de repente elas vão formar outra. Assim, não é algo tão que a gente consegue olhar assim de forma tão clara. Basicamente, assim, no resumão, é isso, é a questão mais superficial. Tem muita coisa. Um livro que eu recomendo muito, que foi até o que eu usei para estudar, é esse daqui, do Mark Higley. Eu acho que você até uma vez postou ele no Insta. É um livro muito legal, porque o Mark, ele não vai trabalhar o livro como se você fosse um cientista. Apesar de que os termos são um pouco técnicos, essas coisas, mas ele pega o livro e fala, eu vou tentar explicar como é que é esse negócio de uma forma que você possa entender. Então, eu achei bem legal que até no começo ele fala das referências dele. Ele fala, quando eu falar isso é porque eu estou referenciando tal pessoa. Aí você vai lá no final ver o que é para se complementar. Então, assim, é um livro muito bom. Um livro que eu indico bastante. Eu comprei ele faz pouco tempo, ainda nem li ele todo. E tem um exemplo nele que eu acho muito legal, que é esse daqui, ó. Que basicamente a gente tem uma espécie, eu não sei se dá para ver muito bem, mas é a mesma coisa que eu falei das moscas. A gente tem uma espécie que ela se divide por alguma ocasião e aí elas começam a formar novas espécies por meio dessa divisão, assim, dessa separação. Esse aqui é um exemplo do Stebbins. Ele fez esse modelo em 1994, se eu não me engano. Enfim. E, bom, já vou colocar as perguntas já que você está aqui, então eu vou aproveitar o máximo que eu puder, viu? Se eu souber responder, eu faço, senão a gente volta depois. Tranquilo, né? Mas é coisa tranquila. Por exemplo, com relação à questão igual você mencionou aí, a evolução, ela é um processo que você tem de adaptação. Não significa, igual você até mencionou no início, não significa que algo vai evoluir para melhor. Até esse termo evoluir para algo melhor é coisa que a gente tem na cabeça do senso comum. Né? Então, a evolução é justamente essa questão de adaptação ao meio onde você está. Tá bom? Eu tô te ouvindo. Opa, voltou. Acho que a minha internet Voltou. acho que não está muito boa. Então, evolução é mais esse sistema de adaptação. Né? Então, você vai tendo adaptação dentro do meio. E aí você menciona essa questão da espécie, que para ter outras espécies, que foi o exemplo que você colocou, você tem uma separação geográfica, uma questão climática, uma questão física mesmo. Mas a evolução de espécie... Tem outros pontos também. Tem alguns pontos quando a gente fala. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Não é só uma questão de
seleção física, ou seja, ilhas surgindo e tudo mais. Tem outras formas também, não tem? Sim, tem outras formas, sim. Alguns exemplos, vamos supor que eu tenho uma iguana não, sei lá, um leão e eu tenho uma zebra. As zebras que correm mais rápido, elas conseguem escapar mais facilmente do leão. Os leões que não têm muita capacidade de caça, que eles têm um problema para caçar, que eles não conseguem capturar, tem algum problema de vista, seja o que for, esses leões eles acabam não capturando as presas tão facilmente. E assim, eles acabam muitas vezes morrendo de fome, ou então eles não conseguem se reproduzir de alguma maneira, porque acabam ficando muito exaustos, então não tem energia mais. E aí a mesma coisa é a questão das... Então aí a gente já tem um processo de seleção. Os leões que eles correm mais rápido, que eles caçam mais rápido, eles vão capturar a presa mais rápido. Então, eles vão ter alimento, eles vão ter energia, eles vão meio que dominar aquele ambiente. E já os leões que não conseguem fazer isso, provavelmente eles vão ser selecionados porque eles não conseguem se adaptar ao ambiente. Eles podem tentar caçar outras coisas, mas se não tiver mais nada no ambiente, não adianta. A mesma coisa seria na questão da zebra, por exemplo. Se a gente tiver uma zebra e essa zebra consegue correr muito, ela consegue escapar da sua presa. Ou daquele que está do predador. Mas se ela não consegue, isso, do predador. Mas se ela não consegue, ela acaba vivendo basicamente para ser alimento de alguma coisa. E se a comunidade, a população de leões for maior, provavelmente aquela zebra ela vai deixar de existir naquela comunidade em algum momento. Se ela for mais comida do que dá tempo, sei lá, por exemplo, dela se reproduzir. Então, essa questão de especiação e seleção, no caso, ela não vai ocorrer simplesmente por uma separação geográfica. Ela pode ocorrer, sim, dentro de um mesmo local, mas, assim, não um local pequeno, um local relativamente bem gigante, e por meio de situações ambientais. E aí é que a gente tem uma coisa chamada seleção natural. Eles vão ser selecionados. Aqueles que se adaptarem melhor vão conseguir sobreviver e vão conseguir ficar ali. Aqueles que não se adaptarem, eles morrem. São selecionados e a espécie provavelmente será extinta por algum momento porque ela não consegue sobreviver naquele ambiente. Porém, seleção não é sinônimo de evolução. Isso é uma coisa que a gente costuma fazer muito. Seleção, ela é um processo evolutivo. Da mesma forma, a deriva genética é um processo evolutivo. Mas dizer que ali tem seleção e logo aquilo ali é evolução, não é certo dizer isso. A gente tem diferentes processos evolutivos. Nós podemos ter a deriva genética, a gente tem a seleção, a gente tem o isolamento geográfico. Então, são vários processos que vão ajudar a selecionar algumas espécies e fazer com que elas possam descender com modificações, que foi basicamente o que Darwin deixou no seu livro. Apesar de ele não ter usado o termo evolução. Ele é famoso, a gente vê aquela frase que Darwin só para falar no termo evolução mesmo, na última palavra do seu livro. E aí ele fala que as espécies que parecia que elas tinham evoluído. Que ela, no famoso Origem das Espécies. Então, exato. E aí você mencionou agora nessas questões de que tem vários processos evolutivos e tudo mais, e sempre está a questão em voga da questão da espécie. E aí, bom, então tem um destaque com relação a isso, que a evolução não ocorre em indivíduos, mas sim ocorre na população, não é? Porque uma espécie não é um indivíduo, uma espécie é algum conjunto de algumas coisas. Você vai ter que ter um número ali qualquer dentro de uma população. Então, o que vai evoluir nesse caso é a espécie, mas dentro do conjunto da população. É isso, né? Sim, isso. Tá, então, beleza. A gente não tem evolução de indivíduos. Isso não tem de forma nenhuma. A gente pode ter uma microevolução dentro de um indivíduo, mas a macroevolução ela não ocorreria, porque essa adaptação ela vai de diversas espécies. Então, assim, dentro de uma espécie a gente pode ter, sei lá, 1.500 espécimes. E aí, espécimes é um indivíduo só, então é 1.500 indivíduos.
Então, a evolução ela vai ocorrer dentro da comunidade, daquela população ali, não dentro de um único indivíduo do meio. Uhum. Então, a questão da evolução sempre é no conjunto todo, mas nunca é no indivíduo. Então, aquela ideia que a gente tem que você tinha inicialmente um macaco e depois o filho seguinte vem um ser humano, né? Aquela ideia, inclusive você estava mencionando da questão da árvore, né? Você não tem, igual a gente tem os memes da internet da vida aí, você tem um macaco que está mais parecido com o humano e vai vindo e vem certinho, linear e tudo mais. Não, o negócio tá mais para uma árvore de Natal toda enfeitada do que para uma ideia, vamos dizer assim, linear, né? O que a gente chama que é justamente não linear. A coisa ela é bastante... Tem vários galhos, tem vários processos, como você mencionou. Opa. Deu uma reconectada aqui. Igual você mencionou, a gente tem diversos processos dentro da evolução. Um deles é a seleção, mas a seleção não é evolução, é apenas um dos componentes ali dentro da questão da evolução, né? Eu estava procurando aqui, que você mencionou o livro do Darwin, Origem das Espécies. Bom, o que eu tenho em português é justamente esse aqui, da editora Livros Scala, né? É um livro antigo, ele já tem muitos anos, mas é o que eu tenho em português, né? E é a tradução da sexta edição, que foi a última edição que o Darwin escreveu. A Teoria da Evolução tem 5 edições. Estão me ouvindo agora? Acho que voltou. A minha internet hoje está bastante... não tá, ontem foi uma dificuldade, na hora que eu estava conversando com o professor Carlos Xavier, e hoje ela resolveu também não ajudar muito. Mas acho que agora voltou, né? Voltou. Voltou? Ou caiu? Ah, voltou. Então, aí... Voltou. Tá. Então, a gente tem, a gente tem algumas edições anteriores à edição dessa última edição do Darwin, né? Oi, tá me ouvindo? Vou mudar de posição aqui também para ver se fica... Ah, tá me ouvindo? Tá. Então, a gente tem aí diversas edições da teoria de Darwin anterior a essa sexta edição, que é a última, né, que é a última edição. Então, tanto que da primeira para a sexta edição, a gente teve aí algumas melhorias que o Darwin fez no seu livro, na sua edição. Bom, e aí vem uma outra questão. Bom, acho que agora está estabilizado, não tem problema não, a gente fica em pé mesmo. Aí tem uma outra questão que é a seguinte, a questão da macroevolução, porque da microevolução a gente tem diversas evidências, inclusive anuais, que é a questão da gripe, né, que você tem que tomar vacina todo ano para gripe, e no meio de uma pandemia, igual a gente está tendo também, então a gente está desenvolvendo vacinas, então vacina já é um exemplo de microevolução. Aí na questão da macroevolução, ela... Opa, agora sim. Bom, acho que agora ficou bom, né? Eu tive, desculpa, Nath, eu tive que trocar de celular. A internet eu sei que tá boa. Que eu coloquei uma outra internet muito melhor, até naquele outro evento que a gente teve, então ela não teve muito problema. Mas esse tem um celular Xing Ling original, e aí a coisa não funciona, né? Não vai, né? Tem um celular Xing Ling original, não dá certo. Né? Ontem, igual eu estava mencionando ontem, eu estava com a outra live com o professor Carlos Xavier, falando de cosmologia e tudo mais, tive o mesmo problema com a conexão, mas, bom, desculpa, e aí a gente agora retoma, bom, eu vou fechar dentro do tempo que eu tinha combinado contigo e tudo mais, tá, para não ter nenhum problema, e aí depois, se você me permitir, eu junto as duas partes do vídeo, um vídeo só, e depois coloco lá no YouTube, aí fica certinho, vou fazer a conexão direitinho, tá? Se for da tua permissão. Sinta à vontade. Então, voltando então na questão que a gente... Então, beleza, a gente coloca. Esse tipo de conteúdo é muito bom para ficar só entre duas pessoas ou mais pessoas assistindo. Isso aí tem que ser colocado para mais gente assistir. Então, voltando à questão anterior que eu estava colocando, que era o seguinte, a gente tem a microevolução, que já é algo bastante conhecido, vamos dizer assim, é bem latente para os nossos dias de hoje,
com relação à questão de vacinas, até a questão de antibióticos, remédios de forma geral, a gente está vendo uma atualização constante, pesquisas constantes por causa da evolução de alguns bichinhos. Eu gosto de chamar de termos bem carinhosos, tá? Porque eu não tenho a menor ideia dos nomes técnicos, tá? Nome técnico eu deixo contigo. Então eu chamo de bichinho, de coisinhas e tudo mais. Tá? Eu sei que tem uns nomes técnicos, mas eu não me arrisco a falar os nomes deles, porque eu não sei. Então, todo ano a gente está aí atualizando as nossas drogas e tratamentos e tudo mais por causa dessa microevolução. E aí tem a questão da macroevolução. Tem alguma evidência, tem algum caminho que a gente pode ir a ponto da gente falar, ó, essa árvore vem daqui, ou vem dali, ou vem dessa conexão, ou vem dessa outra forma, dentro da questão da macroevolução, é possível, pelo menos a gente, em tese, ou seja, dentro de algumas hipóteses, a gente poder fazer aquela tal da árvore filogenética. Aliás, o que é esse negócio de árvore filogenética também? Né? Então, a questão da macroevolução, ela sempre vai ocorrer dentro de uma escala de milhões de anos. Em alguns casos, a gente tem que a microevolução, ela pode sim se tornar uma macroevolução, porém, essa microevolução ela tem que ser muito prolongada. Então, ocorrer por muito, muito, muito tempo, para sim ela se tornar uma macroevolução ou uma evolução em larga escala. Já essa questão das árvores filogenéticas, quando a gente vê uma árvore, é basicamente a gente fazer ligações entre elas, e essas ligações a gente consegue meio que dizer de quem está vindo de quem e quem está derivando de quem. Então a gente tem aquele som. Eu tenho até um livrinho aqui, que a capa dele é basicamente uma árvorezinha filogenética. Então a gente consegue ver que tem. Esse aqui é um pouquinho antigo. Mas esse ponto 1 aqui seria o nosso ancestral comum. Então, a gente consegue ver eles se dividindo e subindo. Hoje, a nossa árvore, deixa eu ver se tem algum desenho aqui, ela já está mais geográfica, no sentido de... Geográfica não, geométrica. No sentido de que ela está assim e ela começa a se ramificar como se fosse galhos. Esses galhos, eles sempre têm um ancestral em comum. Então, aquele exemplo lá das moscas. A gente tem as moscas, que elas se dividem, e aí, quando elas se dividem, elas têm um ancestral em comum. Se naquela comunidade B que se dividiu, aconteceu um novo processo evolutivo, e elas passarem pelo processo de especiação de novo, e elas se dividirem, ela vai ter... não sei se é que estava falando aqui. Ela vai ter um novo ancestral comum, e esse ancestral comum vai se tornar um novo ancestral comum daqui 6 gerações, ou daquelas mosquinhas, se quiserem dividir de novo. E essa é uma das famosos questionamentos, essa é uma das famosas hipóteses do porquê a gente tem tamanha variedade. Então, a gente tem um ancestral comum que vai gerar um descendente no caso de espécie, que eu estou falando. Então, esse descendente ele vai passar por um processo de especiação, vai deixar um ancestral em comum, que vai e vai. Sucessivamente, assim, a gente vai ter a questão da biodiversidade. A outra questão que você falou, essa basicamente, assim, num resumo bem breve, é o que a gente pode dividir e pegar tudo isso e botar numa árvore, que ele chama de árvore da vida, que é basicamente esse ancestral em comum, que se tornou aquele ali, que gerou uma nova espécie, e depois veio para cá e veio para cá, e por aí vai. Em alguns casos, tem um site chamado Tree of Life, que ele é bem legal, porque ele vai mostrar direitinho essa questão da árvore da vida, só que ela completa. Então, a gente tem ali que diversas microevoluções, que elas se tornaram, por exemplo, esse livro Evolução, do Mark Reeder, ele vai até citar a microevolução na questão dos mamíferos, que vieram dos répteis. Então, como é que isso ocorreu, a partir de que ponto, quem foi o ancestral comum e por que isso ocorreu. Então, no site Tree of Life, vocês conseguem ver direitinho esses desenhos e o que cada ancestral ali gera, e as diferentes espécies que elas vão gerar. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que sim, não sei. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, exatamente isso.
E aí, e nessa questão, então a gente vai ter uma árvore da vida, vamos dizer assim, bastante completa, ou seja, para todas as espécies, e aqui a gente está enfatizando bastante a questão animal, mas aí vem uma outra questão. As plantas e plantas tanto terrestre quanto aquática e tudo mais, também está incluída nessa árvore ou ela é a parte dessa árvore da vida? Cara, é, é difícil falar, mas é uma pergunta assim que eu também tenho um pouco dessa dúvida. Porém, até onde eu vi, todo mundo veio de um ancestral em comum. E as plantas vieram primeiro do que a gente. Uma das teorias Uhum. da origem da vida, a gente tem os coacervados, que não são micro-organismos, não são organismos vivos, mas é um conjunto de aminoácidos que depois eles vão meio que evoluindo, e aí eles conseguem meio que juntar de uma maneira que eles tornam. É um pouco difícil porque parece que a gente está falando de abiogênese, mas não é a biogênese. A biogênese, ela diz que dessa caneta aqui eu posso gerar alguma coisa assim, sei lá. É a famosa receita de criar rato. Deixa uma roupa suja ali, joga farinha e depois de um tempo vai nascer um novo bichinho. Não é essa questão. Então, os coacervados, ele é uma coisa que a gente até consegue fazer em laboratório, que a gente tem muita descarga elétrica, a gente tem muita iluminação UV, muita radiação UV, e essa radiação faz com que a gente tenha uma divisão de moléculas, a formação de moléculas, a quebra e a união de moléculas, e assim a gente consegue formar os coacervados. E esses coacervados seriam um dos elementos que ajudam na questão da vida. Agora, quando a gente fala plantas e animais realmente vieram das mesmas coisas juntas, eu não sei te responder, não sei mesmo, mas o que eu posso Uhum. garantir as plantas vieram primeiro. E isso é uma coisa que a gente Uhum. sempre fala muito na biologia, porque elas são a nossa base. Então, assim, a produção primária basicamente vem dela. E outra coisa que favoreceu muito a vida na Terra é o processo de fotossíntese. Porque 90% da energia que temos vem de fotossíntese. E os outros 10% vem por meio. Quando a gente pega a energia da fotossíntese. Você pode não ser diretamente, você não faz fotossíntese. Mas provavelmente você come vegetais ou você come animais que se vivem desses vegetais. E aí Entendi, entendi. essa energia Uhum. passa para você e você consegue viver com essa energia, e os outros 10% é por meio de quebras, e assim você vai formando mais energia por outros processos. Mas assim, não é uma pergunta Uhum. muito fácil, assim. Eu vou pesquisar, ver com algumas pessoas que são mais experientes que Uhum. eu, provavelmente vão ser professores. E aí eu te respondo depois, você passa aqui. Tranquilamente, sem problema nenhum. Não tem problema com relação a isso, não. Você estava mencionando a questão dos coacervados aí, que eles acabam se juntando, aglutinando para ter um processo e tudo mais. Aquele experimento lá do Urey e do Miller não é coacervado ainda, né? Eu não lembro se foi o Uller e o Que é Miller. onde você tem. Porém, eu acho que não. Mas eu não te Não dou chega, eles não certeza. tiveram, Peraí, deixa eu pegar minhas porque ali anotações. teve aquela. Pode falando que eu tô te vendo. Tá, é porque eles juntaram ali algumas substâncias e tudo É mais, eles fizeram umas mesmos. descargas elétricas durante, durante algumas semanas, né? Esse foi, na verdade, aquele primeiro experimento ali na década de 50. E aí, depois de algumas semanas, apareceu ali uma substância ali dentro ali que tinha alguns aminoácidos. Mas ali não se chegou a formar coacervado, né? Eles dizem que todo o processo de formação de coacervado foi realizado. Então, assim, basicamente a teoria Hum, dos teoria não, os coacervados, eles, até onde eu sei, eles são sim, conseguem sim ser comprovados por meio do experimento que eles fizeram. Porque eles hum, pegaram as alta voltagem, mais ou menos 60 mil volts, é muita coisa. E eles passaram por todo um sistema uhum. com que eles conseguiam simular como é que seria a atmosfera da Terra primitiva.
muito, muito semelhantes aos coacervados. Se foram mesmo coacervados ou não, isso eu não consigo te dizer com muita propriedade, porque eu ainda não estudei o experimento muito a fundo. Porém, esse experimento ele foi sim usado para a gente comprovar a existência dos coacervados. Foi interessante, eu não sabia desse detalhe. Bom, para quem não está sabendo o que é que a gente está falando, isso aí são dois cientistas ali na década de 50 que fizeram, vamos dizer assim, simular a Terra primitiva. O que é a Terra primitiva? Lá para mais ou menos 4,4, 4,2 bilhões de anos atrás, a Terra não era cheia de plantas e animais como nós temos hoje. A Terra era um lugar extremamente sem vida, não tinha nada, inóspito, era essa palavra que eu estou tentando lembrar, inóspito, e não tinha nada, não tinha vida. E aí a gente tinha um monte de elementos químicos e substâncias e tudo mais, que a gente, dentro de teorias planetárias e tudo mais, a gente acha que foi as primeiras coisas que foi surgindo dentro de um planeta. Né? E aí eles pegaram alguns desses componentes, que eu me lembro foi... Eu sei que tem amônia no meio, tem água e tem outras coisas. CH4, H2, vapor de água, não é a nossa água totalmente líquida, porque as temperaturas eram muito absurdas, porque a gente tinha muitos vulcões, e amônia. Basicamente são esses 4 elementos que amônia. Só que aí a gente tem carbono, hidrogênio, né? E oxigênio e nitrogênio. E aí, por meio das tamanhas descargas elétricas que tinha, a gente conseguia separar esses elementos, juntar os elementos, separar, juntar, até que se formavam os coacervados. Exatamente isso. Então isso aconteceu lá atrás, lá nos primórdios, ou na Terra primitiva que a gente está falando, é na Terra onde não tinha vida, onde não tinha bichinho e não tinha plantinha. Basicamente, basicamente essa é a ideia. Tá? E, inclusive, não é você matar o bicho, não é expiação. Especiação, que é você separar as espécies em população e tudo mais, mas aí a gente já está falando de uma vida já funcional, que é alguma coisa que já funciona em questão de vida. Mas como é que a gente definiria vida nesse caso? Como é que a gente vai definir vida? Qual que são os componentes, vamos dizer assim, que pode formar a vida ou define vida? Não sei se deu para entender ou a sua que travou, Nath? Ah, voltou? Voltou agora. Tá me ouvindo bem agora? Eu ouvi só a parte do que é vida. Isso. A pergunta é simples. O que é vida? Como a gente está falando na questão de evolução da vida, né? A gente está falando de processos evolutivos e tudo mais, então a gente está falando de alguma coisa que está evoluindo a partir... Voltou para mim. Voltou para mim? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Voltou. Então beleza. Então como é que a gente define nessa questão, dentro da teoria da evolução, que a gente está falando de evolução da vida, como é que a gente define vida nesse contexto? Como é que a gente vai colocar os parâmetros, mesmo uma questão mais... mesmo uma questão um pouco mais química, uma questão mais biológica. Claro, não dá para responder o que é vida, que essa é a grande questão. Mas como é que é, em termos de ferramenta, que a gente vai definir vida em cima disso? Cara, muito difícil essa pergunta. E assim, a Fran até falou, responde aí, bem didática. Eu acho que eu vou ficar devendo essa, porque e a gente tem que analisar vários pontos para conseguir definir direitinho a questão do que é vida. Porque, por exemplo, a gente considera, por exemplo, que os vírus não são vivos porque eles não conseguem por si só. Uma coisa o que a gente pode falar sobre seres vivos eles têm sim uma atividade metabólica, a maioria deles tem células, então assim, são aquelas 9 bases assim que a gente normalmente vê no colégio, e definir ele de uma maneira muito clara é uma coisa que eu não consigo. Tem um livro bem legal, eu já li algumas partes dele, eu não li ele todo, porque na época estava bem corrido para mim, chamado O que é Vida. Eu não lembro agora quem é a escritora, ou o escritor, mas ele vai falar basicamente um pouquinho dessas relações do que é vida, assim,
Porém, é uma coisa que eu vou ficar devendo, porque eu não quero simplesmente jogar aqui e depois tá errado. Então, assim, é uma coisa muito complexa e é uma pergunta que vale muito. Porém, a gente sabe que uma das coisas, alguns pontos diferem, porém tem questionamentos. Por exemplo, a questão dos vírus. Tem algumas linhas de pesquisa que falam que sim, os vírus são seres vivos. Tem linhas de pesquisa que a maioria delas dizem que não, os vírus não são seres vivos, eles não conseguem sobreviver se eles não tiverem os organismos. Porém, quando ele está no organismo, ele consegue desenvolver o mesmo papel, ele consegue ter a sua atividade metabólica, ele consegue se reproduzir, ele consegue fazer tudo como se fosse um organismo vivo. Então, tem até esse embate do se vírus é um ser vivo ou não. A maioria diz que não, porém tem linhas de pesquisas que falam que, se a gente for analisar por aqui, vírus, eles são sim seres vivos. Então, assim, e depois eu vou ver se eu consigo fazer um material direitinho sobre o que é vida, de uma maneira didática, como a Sam pediu, e mandar para vocês, com indicações de livros também, assim, porque eu acho que é muito importante também a gente se basear muito em livros. Então, assim, uma coisa que eu faço com meus professores e eu recomendo fazer, todo mundo fazer, se você está ouvindo alguma coisa, está estudando alguma coisa, sempre busca a fonte depois, olha em artigo, porque normalmente a gente sempre está errando alguma coisa. Enfim, é uma pergunta muito complexa mesmo, que não dá para responder assim de uma forma tão clara. Pelo menos eu ainda não consigo. Se um dia eu vou conseguir, são outros 500. Não, e assim, não é não, é uma questão complexa e é uma questão, igual você mencionou aí, vários casos, sem resposta ainda. A gente não tem uma definição clara, por exemplo, e aí eu vou até colocar mais um exemplo em cima disso, da dificuldade que se tem em se definir vida, é quando a gente vai, por exemplo, procurar vida fora da Terra. Como é que a gente procura vida fora da Terra? A gente achou vida fora da Terra? Bom, a gente já achou aminoácidos, já achamos aí um monte de moléculas orgânicas, mas e vida? A gente achou? Dentro desse processo todo, até que você mencionou, até da questão da definição de vírus, aliás, definição de vida para vírus é vida ou não é vida e tudo mais que a gente tem, a gente não consegue nem definir isso. E aí a gente vai definir, por exemplo, como é que a gente vai definir vida fora da Terra? Então, por exemplo, agora em julho, eu acho que não é esse mês ainda, mas no próximo mês, a NASA vai enviar uma sonda a Marte, né, a Perseverance, para procurar vida em Marte. Vai ter lá a missão e tudo mais, e aí a gente fica do lado de cá, na nossa conversa aqui, tá, mas vida o quê? Como assim vida? Né, você vai achar vida como? Né, qual é o parâmetro que você vai utilizar para vida? Né, e aí tem até alguns que defende que é o seguinte, não, vida em Marte não tem, porque não tem, a gente nunca detectou nenhum ser vivo, ou, no meu palavreado, algum bichinho andando ou algum bichinho que você pode comer, uma plantinha que você pode comer. Não tem isso em Marte. Beleza, mas já teve no passado? Ah, se teve no passado, então está em fóssil. Tá, meu filho, mas você vai descobrir um fóssil que foi vida no passado baseado como? A única base que nós temos é a base da única vida que nós conhecemos no universo. Não é a única vida que exista, mas é a única vida que existe, que é o que está aqui no nosso planeta. É essas coisas que tem por aí que a gente come, seja de planta ou seja de animais. Tá, agora vamos definir vida em cima disso. Aí a gente volta no círculo e fecha novamente o ciclo, né? Extremamente complicado. Então, assim, não é uma questão, obviamente, eu não lancei essa questão para ser respondida. Se fosse respondida, a gente sairia daqui e iria ali para Copenhague e pegar o Nobel de Biologia e Medicina tranquilamente. Tá? Mas não é o caso, não dá para a gente definir isso de uma forma tão fácil. E aí entra outras discussões, por exemplo, se nem essa a gente consegue explicar ou consegue dar uma resposta, vamos dizer, na época da graduação e da pós em física, tanto na Católica quanto na UNB. Tá vendo? A Católica aí de novo. Tá? E aí, como a Fran está querendo de uma forma bem didática. Bom, pois é, a gente não tem nenhuma forma, ainda mais uma forma bem didática. Assim, não tem como, simplesmente não tem como. E aí a próxima discussão que vai entrar em cima disso
depois que a gente resolveu o que é vida, e nem resolvemos isso, é a questão de vida inteligente. Aí a coisa descamba para outros mundos, porque a gente está procurando vida inteligente, marciano, fazer contato, não dá, é simplesmente não E dá. O o que é negócio. inteligência, né? Esse é um questionamento. O que é inteligência, a questão da racionalidade. Porque se a gente for falar de inteligência, além dos humanos, a gente tem muitos animais muito inteligentes, muito mesmo. Teve um caso num zoológico, eu não lembro agora qual o nome do zoológico, o professor comentou em aula isso, de uma chimpanzé que ela ia atravessar um lago e para atravessar ela pegou um galho para ver se onde ela ia pisar não tinha um buraco. Isso é um processo bem inteligente, na minha opinião. Olha Porque só. normalmente o que eu queria pensar, cara, eu só vou atravessar nadando mesmo e tal. Ela não, ela pensou, tipo, eu vou levar um galho que seja um pouco maior do que eu, mas que eu consigo suportar, para eu conseguir saber qual é o meu próximo passo. E se o passo que eu der ele vai me fazer afundar ou não, porque normalmente ela nem saberia andar. O que ela falou aqui? Para dar uma definição bem simples. Ô, Fran, a gente queria, mas é complicadíssimo. Não. Vamos ver. E é engraçado você falar sobre essa vida fora da Terra, porque uma das teorias de origem da vida era a pangênese, né? Ou a cosmogênese, que a vida ela veio fora da Terra. Ela foi descartada porque ela não explicava como surgiu a vida. Ela jogava o problema para cima. Então, assim, veio de fora, mas como surgiu lá fora, tá no problema nosso. E aí a gente tem também algumas definições que trouxe água para cá, e aí essa água foi responsável por diversas coisas, assim. Então é uma coisa assim que meio complicada. Mas a gente pode chegar a afirmar, bom, pelo menos isso seria um ponto, que a base da nossa vida está baseada em carbono e hidrogênio. Isso dá para a gente chegar a colocar, né? É o CHOMPS. Toda vida ela tem o CHOMPS, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre na maioria dos casos. Tem alguns casos que não encontra, mas por isso que a gente fala o CHOMP, que é a base fundamental para todo ser vivo. Todo ser vivo tem o CHOMP, ou o CHOMPs, porque enxofre a gente encontra na maioria dos seres humanos não, na maioria dos seres vivos. Então, a gente pode falar que o CHOMPs, ele é uma definição do que uma característica entre as milhares base, né? dos seres vivos. Então, a gente tem aí essas moléculas que, inclusive, são até moléculas que nós chamamos de moléculas orgânicas, porque ela está dentro dessa base da vida, né? Ela entra, por exemplo, vai por a vida que nós conhecemos. Então, como é a vida que nós conhecemos, a gente define aí essas moléculas. Né? Molécula é um conjunto de átomos que define quando chegar em Marte, por exemplo, em 2000, a datação. Bom, a gente está indo para lá para procurar. Bom, então só para a gente finalizar, então, você vai Nath, para me responder, mas sim. uma dúvida. Não teve uma base que caiu lá com um monte de tardígrados? Em Marte? Eu não lembro se foi em Marte, mas eu lembro que teve uma base que estava levando tardígrados para algum lugar fora da Terra e parece que a base meio que deu ruim e aí liberou tardígrados pelo espaço. Não sei. Eu vou pesquisar a notícia depois e vou te mandar para você ver. Foi, eu acho que no ano passado. Depois eu te mando. Tá, depois eu dou uma olhada. O que eu sei sobre essa questão dos tatígrafos é que chegaram, no caso, para Marte e tudo mais, as missões que já foram para Marte, pelo menos nos últimos anos, desde 98 por ali para cá, não, eu não vi nenhuma questão de contaminação, que é o que a gente chama, ou seja, levar vida daqui para outro planeta, ou em sonda e tudo mais. Não chegou aí. Até onde eu saiba, não chegou aí. Mas talvez seja aqui na Estação Espacial. É bem capaz que tenha sido aqui na Estação Espacial, porque teve um evento desse recente, de achar alguns bichinhos ali de fora, e aí se propagou que estavam vindo
alienígenas estavam distribuindo vida aqui na Terra, e aí acabou respingando na estação espacial. São as notícias maravilhosas, isso aí, Muito bom. que a gente tem aos montes, tá? Tem muita coisa interessante no meio disso, mas não tem. Na Lua também não tem, não teve, pelo menos que eu me lembre, nas missões que já foi para a Lua, tanto do homem, que já foi na Lua, sim, algumas vezes, quanto de sondas, e tem, inclusive tem uma sonda que está funcionando lá, que está andando, tem um, um rover que a gente chama, que é um robozinho que está andando lá na Lua lá ainda, que é do pessoal da China, que tá, não teve nenhum incidente desse. Então é bem capaz que foi na estação espacial, aqui mais perto, né? E deve Tá, ter depois eu vou acontecido pesquisar isso. direitinho e vou te mandar a notícia. Macroevolução, a questão da especiação, a própria definição mesmo da questão da evolução, que ela não ocorre em indivíduos no sentido de criar especiação, e sim dentro de uma população. A seleção natural não é evolução, mas sim seleção natural é um dos processos dentro da questão da evolução, né? A gente falou de tudo isso, falou até de vida fora da Terra, se tem, não tem, definição de vida e por aí vai. E aí a última perguntinha vamos dizer assim, daquele estilo mais apocalíptico, né? A gente está evoluindo para algum lugar? É. Difícil. O ser humano ele está evoluindo assim do ponto de vista, obviamente, do ponto de vista biológico, que do ponto de vista, vamos dizer assim, social ou dentro da civilização, a gente está evoluindo para destruição. Você está quase certo já. Agora, biologicamente, a gente pode dizer que o ser humano ainda dentro desse contexto, dentro desse conceito de evolução, a gente pode dizer que ainda está tendo processo evolutivo, que praticamente a gente está onde é que tem ser humano. Aliás, onde é que não tem ser humano? A gente tem ser humano em todos os lugares, em deserto, nos lugares gelados, quentes, frios, em ilhas, continentes, tem até uns malucos que moram do lado de vulcão, e arquipélago e tudo mais, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o ser humano, do ponto de vista biológico, como uma população de espécies e tudo mais, pode estar evoluindo, é claro, mesmo contando aí com algumas centenas ou até milhares de anos que a gente possa ter, talvez, no futuro. A gente pode dizer que está evoluindo para algum lugar. No quesito de microevolução, com certeza. No quesito de macroevolução, é difícil dizer, porém a gente já tem alguns relatos de várias espécies, né, de humanos que existiram antes da gente. Tem até um livro chamado, deixa eu ver se eu pego ele aqui, que ele vai explicar muito bem sobre essa questão, e ele vai tratar um pouquinho sobre isso, sobre as nossas antigas espécies. É um livro muito bom, que é o Sapiens. Ele vai falar das espécies que tiveram de seres humanos, aquelas que já não existem mais e aquelas que ainda não existem. É esse livro aqui. É um breve histórico da humanidade. É um livro que eu recomendo bastante, que é do Yuval Noah Harari. Eu fiz até uma resenha uma vez sobre ele para a universidade. E ele vai tratar sobre essa questão do homem, das antigas espécies do homem. Então, assim, a evolução, ela não para. A gente vai sempre passar por um processo de adaptação. Então, daqui a milhares de anos, talvez a gente seja extinto. Talvez, assim, pela macroevolução, surja uma nova espécie de humanos que tenham, sei lá, novas características e a espécie Homo sapiens sapiens deixe de existir e vem outros. Mesma forma que vieram antes, como, deixa eu ver aqui alguns exemplos, que ele fala que eu nunca lembro direito os nomes. A gente tem o surgimento do Homo na África, aí vem o Homo... O Homo floresiensis. Aí tem nós, né, os Homo sapiens. Assim, já tiveram outras espécies. Então, pela macroevolução, por que não existir mais pela frente? Assim? E a forma que a gente está caminhando, talvez a gente não vai durar muito, assim, se a gente continuar nos mesmos caminhos.
Mas, assim, um Uhum. livro que eu indico muito, além do Origem das Espécies, para entender como é que surgiu essa ideia é, darwinismo, da evolução. Já tinha antes de Darwin, mas Darwin que argumenta Uhum. melhor, é esse aqui, Uma Breve História da Humanidade. O livro Evolução mesmo, do Mark Ridley. E tem esse aqui que eu ainda não Uhum. li, que eu comprei no sebo, que é Entendendo Darwin. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que essa edição aqui, pelo menos, assim, todos os, as origens da espécie são bem difíceis de ler. É um livro muito detalhista, é um livro bem pesado. Então é legal você ter mais de uma Uhum. edição, porque às vezes por uma edição você não consegue. Eu lembro que assim que eu comprei esse livro aqui, a primeira coisa que me falaram, cara, essa edição é muito ruim de ler. E eu falei, mas é tão bonito, olha só que capa linda, capa dura. Mas, assim, é um É livro bonito difícil de mesmo. ler. É muito bonito esse livro aqui. Eu lembro que eu comprei numa promoção, é edição de colecionador. Aí eu fiquei tipo, eu preciso de um livro Caramba. desse. Mas são livros difíceis de ler, porque é muito técnico, é muito. É complicado, assim. A gente precisa ter um Uhum. pré-conhecimento e ir pesquisando. Normalmente esses livros eu levo muito tempo para ler, porque eu vou lendo e vou anotando e começo a grifar tudo que eu não sei. Uhum. Oh, Sobre a legal, visita em Marte. legal. É, a gente pode fazer uma dessa aí. Eu vou ver aqui Ah, legal, Fran. Eu vou ver direitinho a data que vai ser o lançamento dessa próxima missão, e aí eu tento. Bom, tem o Sérgio Sacani que ele faz um trabalho gigantesco aí nessa questão de, vamos dizer assim, de divulgação e tudo mais, né? Então eu só vou colocar ali uma gota no oceano no meio da coisa, né? Então, eu vou pensar direitinho nessa ideia aí, talvez até chamar mais algumas pessoas. Bom, pelo Instagram, talvez não seja uma ferramenta muito boa que só vai pelo celular. Então, talvez a gente fazer pelo Meet, né, ou pelo o outro Google e tudo mais. E a gente coloca, divulga, né, e aí a gente pode conversar numa sala, colocar até mais Uhum. pessoas e tudo mais, até E para a dá gente para o conversar. É pessoal interessante isso. participar E aí também, eu acho. isso, dá para participar. Então é um negócio bem interessante. E claro, vai ter ali, bom, a gente está indo para Marte para quê? Bom, a gente está indo para Marte, dentro de muitas coisas de colonização, descobrir se tem vida, ou se já teve vida lá em Marte, né? Então era mais ou menos essa a ideia, que inclusive gerou essa discussão que nós estamos tendo hoje, né? Então foi muito bom, foi excelente essa conversa que a gente teve hoje sobre questão de evolução, microevolução, macroevolução. Estamos indo para onde? A gente veio das amebas, de onde é que a gente veio? Então, claro, tudo isso aí que eu mencionei é tudo na base da brincadeira, porque tudo isso aí é mito, né? Que é como a gente conhece bem, o homem não veio do macaco, né? Não. Não é desse, a gente não teve um ancestral em macaco em si. Ah, meu pai foi macaco, meu avô foi macaco. Não. A gente viu aqui que a evolução ela é de uma população, não é de indivíduos. A macroevolução, no caso, que eu estou Uma ótima afirmando, né? definição é quando falam que a gente veio do macaco. Não, a gente não veio do macaco. A gente pode ter tido um ancestral em comum com os Em macacos, comum. mas Uhum. não viemos dos macacos. Isso é um erro muito clássico. Nós temos até aquela imagem de ter um macaquinho, vai vir o homem de hoje, assim. Não, a gente Que tem um vira o homem. ancestral em comum, ambos. Tem até uma coisa bem legal, que a gente tem 98,2, se eu não me engano, do DNA semelhante aos macacos. Mas isso não quer dizer que Deixa eu nós dizer. somos Uhum. macacos. Não, não quer dizer nada disso. Nós temos uma Uhum. semelhança genéticas com eles como primatas. Assim, todos os primatas, eles têm essa Uhum. semelhança. Por compartilhar o ancestral pela evolução, Em macroevolução, o comum. ancestral em comum. Que é o mesmo caso que vai ocorrer, por exemplo, com todos os mamíferos. Aí vai entrar os cachorros, os cavalos, aqueles ratinhos, camundongos e por aí vai. Então todos eles, todos os mamíferos, morcego também é um mau exemplo que a gente está tendo ultimamente, a questão do morcego, mas o morcego é um mamífero voador,
que lá a gente tem alguma ancestralidade com ele em algum momento lá atrás. Não que a gente evoluiu de morcegos, por exemplo, mas sim na questão do ancestral, e do ancestral, e aí novamente eu vou enfatizar esse ponto que você até colocou, de um ancestral não indivíduo, mas de um ancestral de população. A macroevolução é de população de indivíduos, né? Então, até uma outra discussão que a gente pode montar, talvez até eu faça isso a tempo ainda, que é a questão exclusiva, aqui a gente trabalhou com teoria da evolução de forma geral, mas a teoria da evolução com relação à questão apenas do Homo sapiens, ou do gênero Homo, tem também, dá uma discussão igual essa que a gente está tendo em evolução geral, mas a evolução só do gênero Homo, né? Todas essas ramificações, igual você mencionou aí dos vários homos que tem, o Homo Neandertal, você tem o Cro-Magnon, que está no meio aí, que é um Homo sapiens, vamos dizer assim, que foi para a Europa, você tem o Australopithecus, que é um antecessor do gênero Homo, você tem o Homo erectus, que talvez seja um dos primeiros, uma das primeiras espécies do gênero Homo, que está lá atrás também, e por aí vai. Então, dentro da evolução do homem, também como população, dentro de uma população e não de indivíduos, também é uma ramificação gigantesca. Tanto que hoje em dia, ao que tudo indica, pelo menos a gente não conhece, e a evolução não parou, como você mesmo mencionou, a gente só tem uma espécie do gênero Homo, que é o Homo sapiens, que somos nós. O restante, o mais antigo que você tem, que é o Neandertal, que talvez seja o último a ser extinto, e a gente tem até compartilha um pouco de material genético com ele, ele foi extinto lá para mais de 20 mil anos atrás, na casa dos 25, 27 mil anos para trás, né? Então a gente tem toda essa questão do ser humano que está evoluindo a gente está evoluindo para onde? Bom, vamos colocar mais uns 20 mil anos, a gente vai descobrir. A gente vê por aqui, deixa anotado aí para saber para onde é que a gente evoluiu. Para onde a gente evoluiu. Para onde a gente evoluiu. Ou acabar, no caso igual você mencionou, a gente pode ter uma evolução de espécies dentro da nossa espécie, dentro da nossa população, que se divide em várias espécies, e a espécie Homo sapiens simplesmente seja destituída, seja eliminada, né? Isso é natural, como aconteceu com outras espécies também, de serem extintas, né? O Homo erectus foi-se embora. Não existe Homo erectus hoje em dia, porque ele acabou sendo extinto em algum momento lá atrás, né? E o Homo sapiens pode ser extinto, pode se dividir e continuar evoluindo para outros tipos de espécies e por aí vai, ou até, que é o que eu mais acredito, em menos de 100 anos a gente vai ser eliminado por guerras e tudo mais, né? Que é bem possível de acontecer. É bem possível pelo rumo que a gente está tomando. Por isso que a gente está indo para outros planetas para detonar outros planetas, né? Já que esse aqui vai ser detonado em breve, né? Já está sendo. Então, já está sendo, exatamente, já está sendo, esse é o detalhe. Bom, então era isso que eu estava pensando da gente poder conversar hoje, tá? Um pouquinho aí sobre evolução, e aí só para encaixar agora novamente, por que eu estou colocando esse assunto, hoje, que é uma quinta-feira, a gente começaria a falar sobre criacionismo evolutivo ou evolucionário, tá? E aí eu dividi essa visão cristã de criação e evolução em mais partes, até porque a questão do criacionismo evolutivo ou evolucionário tem as bases dentro da parte da ciência e tem as bases também dentro da parte da teologia, né? Aqui a gente está dentro de um grupo, tanto a Nath quanto eu, nós somos cristãos. Olha que interessante, 2 cientistas cristãos. Pois dá para fazer, dá para se trabalhar junto, não tem nenhum conflito, não há conflito entre os dois. E aí eu pensei em abrir um pouco mais essa discussão, e aí justamente começando hoje com a parte da teoria da evolução de uma forma mais ampla, né? E aí na quinta-feira que vem, que a gente vai ter reunião na quinta-feira que vem, eu estou pensando ver aí o que a gente pode colocar de mais um ponto, talvez um pouco mais de teologia, que vai ser a outra parte do criacionismo evolutivo, que também é base, que tem base também na teologia. Então a gente trabalhar com um pouquinho de teologia, a questão da hermenêutica e exegese bíblica, e depois mais para frente colocar mais uma base de ciência também, uma parte de
talvez de cosmologia, não sei, ou talvez a questão da teoria da evolução voltada agora especificamente para a questão do Homo sapiens, né, da nossa espécie, e aí a gente faz mais um pedaço de teologia, e aí em algum futuro, daqui umas 3 ou 4 quintas-feiras, a gente junta tudo isso e, bom, criacionismo evolutivo é isso, e aí a gente junta tudo o quebra-cabeça. Essa é a ideia que eu quero trabalhar, que é expandir esses conceitos, porque tem muita dúvida, o pessoal pergunta bastante, então, quem são esses grandes mitos que a gente tem aí, né? Darwin, então, enterrou Deus, Darwin, ele provou que Deus não existe pela teoria da evolução. Pois é, então, lá no último encontro, quando a gente juntar tudo isso, a gente vai ver se realmente enterrou ou não, mas já dando spoiler, não enterrou. Não tem, vamos dizer assim, refutação ou provar a inexistência de Deus pela teoria da evolução. Não tem. Para tristeza de muitos, isso não acontece. Ou isso não aconteceu no caso de Darwin, que já tem aí mais de 150 anos, tá? Bom, era isso então. Nath, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você ter participado aqui. Uma frasezinha que me ajudou muito nos conflitos que eu tenho sobre a origem assim, das coisas. Uma vez, nas minhas primeiras crises, foi no ensino médio, uma amiga falou assim, Nath, se você crê que Deus criou todas as coisas, ótimo. Como ele criou, isso aí a gente vai conversando. Mas uma coisa que é primordial como cristãos Deus criou todas as coisas. Agora, o que processo ele usou, como ele criou, isso aí é coisas que a gente pode ir discutindo, vivendo diferentes coisas. Tem coisas que a gente nunca vai saber. Eu acredito que Deus ele só nos revela aquilo que é suficiente pra gente. Então, tem coisas que a gente não vai saber. Então, bota na agenda aí, chegar no céu, você pergunta pra Deus. É o que eu falo, porque é isso. E eu que agradeço. Essa foi a minha primeira live. Eu tava tipo, meu Deus, como é que faz uma live, né? Mas deu super certo. Você vê que é uma conversa, é uma coisa muito simples, né? Então, muito obrigada mesmo. E acho que é isso. Eu que agradeço. E aí, depois, amanhã já vai estar toda essa conversa que a gente teve. Aliás, a gente não, eu tive muito problema com o celular, com a internet. Eu espero que a gravação tenha ficado boa. Eu vou juntar ela direitinho, tá? Eu vou tirar essas partes onde a internet oscilou demais, ver se condenso pelo menos a parte do áudio para ficar bem audível, né? E aí amanhã já vai estar, com a sua permissão, claro, vai estar lá no YouTube essa aula, na realidade. É uma conversa em formato de aula, uma aula em formato de conversa, talvez, né, onde a gente conversou sobre algumas coisinhas bem interessantes, coisinhas mesmo, coisa de vírus, célula e microevolução, coisinhas mesmo, né? E aí amanhã já vai estar lá, e aí vocês podem depois assistir e ver e deixar nos comentários lá a pergunta, pode encher de perguntas nos comentários que eu vou mandar tudo pra Nath, tá? E aí depois a Nath o que eu souber eu falo, e se tiver alguma coisa errada, também deixem lá, que aí é sempre bom a gente ver onde a gente errou e consertar, estudar mais, por aí vai. Isso é normal. Tá, então, muito obrigado para vocês que estão assistindo isso pelo YouTube alguns dias depois. Para quem assistiu online, Frank, ficou até agora aí, muito obrigado, tá? E até a próxima. Obrigado, Nath. Até a próxima. Tchau.